Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Programa número 7, outono 2016. Bom dia, eu, Maurici Damasceno, e minha amiga jornalista Shirley Marciano, nos trabalhos técnicos, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk, na rádio CT, Web Rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Shirley Marciano. Como disse, na Web Rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia, robótica, androides e outras bobagens. No programa de hoje temos a presença de Priscila Vidal. A Priscila Vidal é diretora de Patrimônio Cultural da Fundação Cassiano Ricardo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Maurici. Bom dia, Shirley. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês e conversarmos um pouco sobre a minha área, que é cultura. Bacana. Priscila Vidal, ela é pedagoga, formada pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, fez especialização em ação cultural pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em Teoria da Informação e Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Priscila tem aqui um currículo vasto e uma experiência fantástica que em uma hora não será suficiente, Priscila, para a gente conversar aqui sobre os assuntos que nos interessam hoje, que é a questão do patrimônio cultural de São José dos Campos. Priscila, mas antes da gente começar, eu queria que você tecesse um comentário muito rápido sobre esse domingo sombrio que nós tivemos ontem, né, uma ofensa à nossa democracia, que é um momento histórico. Acho que merece, assim, uma reflexão sobre isso, né? Então, foi um 17 de abril, outro dia para não nos esquecermos, né? 51 anos pós-golpe militar, décadas onde lutamos pela democracia, décadas onde movimentos sociais e onde muitas vidas foram ceifadas para garantir essa democracia que veio pós 85, e depois de uma eleição transparente, que foi a eleição do segundo mandato da Dilma, onde voto por voto foram contados, onde ela teve a maioria, a confiança da população brasileira, né, por tudo o que é o nosso compromisso da presidente Dilma, da ex-presidente Lula, nas gestões deles, que foi a redistribuição de renda, o acesso à educação, o acesso à saúde, através de programas como Reúne, Bolsas Família, ProUni, tantos outros programas que distribuíram e mudaram o perfil desse Brasil por interesses que nós não sabemos, por interesses que passam por riquezas naturais, descontamentos de pequenos nichos que não se contentaram com as perdas que tiveram. Nós tivemos uma derrota ontem nesse congresso, que nós não sabemos que congresso é esse, quem está por detrás desse congresso, uma derrota onde perdeu a população brasileira, onde a maior perdedora foi a democracia, o maior perdedor foi o povo brasileiro.
Foi um momento muito triste, mas aqui na segunda-feira nós recomeçamos. Assim, os programas, as propostas, as garantias sociais não podem ser perdidas. A proposta de redistribuição de renda não pode ser perdido. E o Brasil que queremos é esse Brasil com direitos iguais para todos, com direito à diversidade, com direito ao acesso de todos aos bens. Bom, sem dúvida, Priscila, foi uma verdadeira ofensa à democracia, mas posteriormente a gente vai fazer uma análise de conjuntura a respeito disso e você, não tenha dúvida, que é a nossa convidada também para debater esse assunto. Muito obrigada, Maurício. Mas hoje nós vamos falar então de patrimônio cultural, né? Priscila, diretora de patrimônio cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Exatamente o que é isso? O que é que se faz, né, numa diretoria de patrimônio cultural? Então, Maurício, o que é a diretoria de patrimônio cultural da Fundação Cultural? Bom, é uma diretoria relativamente recente, ela foi criada em 93 e o maior objetivo dela é a preservação de alguns elementos arquitetônicos, culturais, que contem a história de São José dos Campos. E acho que durante esses anos todos, e me permito voltar um pouquinho antes, na década de 80, em 84, quando foi criado o Conselho de Patrimônio Histórico e Arquitetônico de São José dos Campos. Esse é o COMPAC? O COMPAC, isso. Ele foi criado em 1984? Em 1984, até então ligada à Secretaria de Planejamento de São José dos Campos. Em 93 foi concretizado o projeto de termos uma diretoria que pensasse, que tivessem técnicos, toda uma equipe de historiadores, arquitetos, que pensassem esse patrimônio das várias fases que São José passou. Né? Perfeito. O COMPAC, então, é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do nosso município? Isso. É isso? Como é que é composto esse COMPAC, Priscila? Ele é composto por alguns setores da sociedade civil, representantes dessa sociedade civil, e também representantes de outras secretarias que, direta ou indiretamente, estão ligadas às questões de território, de edificações da cidade. Então, de uma forma paritária, nós temos representantes do poder público e nós temos representantes indicados pelos diversos segmentos e organizações da sociedade civil. Exato. É isso? O presidente do COMPAC é o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? E juntamente nós temos os técnicos da diretoria de patrimônio que também compõem esse conselho. Certo. Priscila, bom, já que você tocou no assunto do COMPAC, esse conselho, ele é um conselho deliberativo, é um conselho consultivo? Né? Qual é a natureza, né, desse conselho? Ele é um conselho, consultivo, né? Ele não tem o poder ele tem o poder de vetar projetos, ele tem o poder de dar encaminhamentos de tudo aquilo que fere suas prerrogativas, né? A diretoria de patrimônio, ela assessora esse conselho nas questões técnicas, avaliando os bens que passem pelo COMPAC para serem preservados, que venham da sociedade civil ou mesmo de órgãos governamentais.
e ele dá encaminhamentos e encaminha também os projetos de lei para serem aprovados para o Executivo de Preservação e, posteriormente, encaminhados para a Câmara Municipal. E dentro desse conselho, nessa trajetória, é que nós preservamos a antiga Câmara de São José dos Campos, o Complexo da Tecelagem, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Cine Teatro Benedito Alves, que hoje está sendo restaurado, as estações ferroviárias, Martins Guimarães, Limoeiro, Eugênio de Melo, enfim, vários bens prediais, arbóreos também. Nós temos vários elementos arbóreos preservados e também o primeiro patrimônio imaterial da nossa cidade, que foi no primeiro ano da nossa gestão, que foi a Banda de Santana. Ah, muito bacana. E me parece que esse final de semana nós tivemos uma reinauguração da sede da Banda de Santana, que ela foi toda reformada. A banda, propriamente, ela está sendo reestruturada no sentido de ter instrumentos, né, mais novos, mais adequados. E vocês tiveram um evento esse final de semana, né? Sim, a Fundação apoiou, né, esse foi uma iniciativa da Prefeitura, teve muito apoio do vereador Carlinhos Tchaca, que veio trabalhando nesse sentido. A banda é um elemento muito importante na história de São José. Ela teve início nas festas religiosas. Hoje a Fundação é parceira e, através de um contrato, mantém essa memória nos seus eventos, nas suas festas. E estamos providenciando, além da renovação da casa, a renovação dos seus instrumentos também. Bacana. Priscila, bom, você citou aí vários exemplos de patrimônio que nós temos na nossa cidade. E citou um termo que eu gostaria que você esclarecesse para a gente, para que ficasse um pouco mais claro. Redundante, né? Esclarecesse para ficar mais claro. Mas você citou patrimônio material e patrimônio imaterial. Exatamente o que é que significa isso? Qual é a diferença aí? O patrimônio material, chamamos de patrimônio Você material. Até citou alguns exemplos, né, de patrimônio material. São patrimônios prediais, né, que trazem toda uma história arquitetônica, de vivência, de um momento da história do nosso município, né? Vou focar aqui em São José dos Campos, e que, através da preservação dele, a população se apropria dessa cidade e se apropria da história e também se torna coautor, né, e participante do nosso município, né? Então, todo esse trabalho de preservação da nossa história é um trabalho que é feito com a população, que é a preservação do passado, mas também a memória e a ligação do cidadão com a nossa cidade. O patrimônio material são manifestações que surgiram na cidade, manifestações muitas oriundas de cunho religioso, e que elas contam, né, tradições orais, tradições religiosas que estão no calendário da cidade e que apontam para a nossa diversidade cultural. Esse é o nosso maior desafio, que essa gestão tem trabalhado para valorizar esse patrimônio material. A Fundação Cultural lançou 2 editais importantíssimos, que é o edital dos mestres da cultura viva e dos grupos de cultura popular, que são editais de premiação. Reconhecendo, né, digamos,
esse patrimônio imaterial, né, e esse trabalho que é feito, né, por mestres, sobretudo de tradição oral, tradição, crenças. Bom, isso que você explicou para a gente com relação ao patrimônio imaterial, né? Exato. E agora, um outro desafio para a Fundação Cultural é fazer, sobre a luz outros patrimônios, é fazer a alteração da lei do CONPAC, que já hoje ela contempla e muito os bens prediais, né, edificados, mas ainda nós não contemplamos, mas reconhecemos o patrimônio imaterial. E o primeiro de muitos que virão a ser contemplado, aprovado pelo CONPAC e depois tornado projeto de lei e aprovado pela Câmara Municipal, foi o da Banda de Santana. Isso foi uma vitória muito grande para o município. A Banda de Santana, então, é reconhecida por lei como patrimônio imaterial do nosso município, na verdade, da nossa região aqui, né? Isso. Muito bacana. Da nossa região. Bom, Priscila, você citou, né, alguns exemplos de recuperação do patrimônio material, do patrimônio cultural aqui do nosso município. E um marco que é emblemático, né, datado de 1950, é o Cine Teatro Benedito Alves, né? Que inclusive me parece, né, é o que nos parece para toda a cidade, que ele também está sendo objeto de recuperação, de restauro, de reforma, fazendo parte daquele conjunto do novo centro, né? Exato. O Cine Benedito Alves ele ficou fechado durante praticamente 14 anos, quando o movimento cultural vem fazendo de São José campanhas há muitos anos para a recuperação daquele espaço que já foi vivo. Nós tivemos o projeto de cineclube, já foi cinema, nós tivemos vários grupos de teatro se formando, várias manifestações, então ele faz parte da história dos grupos artísticos da cultura de São José dos Campos. E quando nós assumimos, a prefeitura fez esse compromisso de fazer o restauro, que no início era o restauro só do espaço do Cine Benedito, né, Alves, mas depois caminhou para um anexo, onde nós vamos ter a galeria, um espaço de convivência. Uma galeria de arte? Sim. Teremos uma galeria de arte como anexo do Cine Teatro Benedito Alves? Sim. Como anexo, nós vamos retomar o projeto da Galeria Volpe, né, que foi a galeria prevista por decreto e que funcionou por elas. Passaram vários artistas importantes de São José dos Campos e do Brasil também. Onde funcionou, Priscila, essa Galeria Volpe? Essa galeria funcionou na primeira sede da Fundação, que foi na Nelson Dávila. Olha como eu sou antiga. E era numa casa... Né? Sim. Na década de 90. Sim. Eu trabalhei em 2 gestões da Fundação Cultural. Eu trabalhei de 91 a 95, trabalhando em projetos de ação cultural, de políticas culturais, e retorno, depois de 16 anos, a convite do presidente Alcemir Palma, que foi um privilégio estar retornando e trabalhando com aquilo que eu gosto tanto, que é a cultura, em 2013. Perfeito. Agora, o Cine Teatro, então, é uma conquista de toda a cidade. Você estava falando da Galeria Volpe. A Galeria Volpe. Então, a galeria funcionou durante algum tempo na primeira sede da Fundação Cultural, em 88, 89. Eu não me lembro o número, viu, Maurici? Mas era próximo
em frente quase ao Banco Itaú. Ah, perfeito. Ali na Nelson Dávila, né? Na Nelson Dávila. Foi a primeira sede. Ali nós tivemos as primeiras exposições. Depois a sede da Fundação foi para a antiga Câmara, Você na se Sala recorda Veloso. de algumas exposições assim marcantes que foram extremamente significativas aqui para a nossa cidade? Na Galeria Volpe? Olha, eu recordo, mas na década de 90 nós tivemos o Fiaming, nós tivemos o Johann Gutlich, que marcou a história da cidade com o seu ateliê. Nós tivemos Iannelli, nós tivemos uma retrospectiva da Escola de Belas Artes com seus alunos, que foi criada na década de 60. Nós tivemos várias Foram também atividades intensas. Né? intensas, Priscila, tinha uma bacana programação isso. Mas o que intensa. aconteceu com a Galeria Volpe? Por que acabou sendo fechada? Bom, a fundação foi para... depois a Galeria Volpe passou a funcionar no Shopping Centro, junto ao Teatro Municipal. Depois ela foi desativada e quando a fundação mudou para o Complexo da Tecelagem, ela funcionava ali no complexo. Em 2001, no início, 2001, 2002, ela foi desativada com a justificativa que se encontraria um outro local mais adequado, de melhor acessibilidade para a população. E, enfim, ela foi esquecida. Anos depois surgiu a Galeria Helena Calil, que a família da Helena colocou à disposição a casa dela, onde funcionou por alguns anos. Né? A Helena Calil tem toda uma história também na cidade, foi muito ativa culturalmente, foi uma homenagem muito bonita. Com o término, a casa precisou ser, a família pediu novamente a casa, a Helena Calil passou a funcionar, mas em condições muito precárias, na Igreja São Benedito, e hoje nós estamos sem esse espaço. Temos feito exposições no Museu Municipal, no prédio da antiga Câmara. Que tem um acervo muito rico, tem um acervo muito rico. Que a gente vai conversar isso no momento oportuno. Temos as casas de cultura, com uma proposta muito interessante, descentralizada, de estar levando artistas plásticos, conversas, as suas oficinas. Então, não é que com a não existência de uma galeria central, a Fundação não esteja trabalhando com as artes visuais. Ela está, sim, nos espaços descentralizados e agora com o Museu Municipal mostrando o rico acervo de vários salões no espaço central. Mas, sem dúvida alguma, a Galeria Volpe vai ser reaberta em junho. Sim, nós teremos então essa nova Galeria de Artes ainda esse ano, em 2016. Então, com o término do restauro, né, que é até interessante porque esse restauro que nós estamos acompanhando, do Cine Benedito, nós temos o restauro do prédio de décadas, né, e junto à construção do novo. Então, tem sido um desafio para a Fundação Cultural, tem sido um desafio para todos nós, essa construção. A revitalização do Centro Novo, com as obras que a Prefeitura está executando agora, vai deixar aquele local um local de referência na cidade. A cultura da cidade ganha muito com isso. Vai ser um espaço de convivência que vai além das portas do Cine Teatro e do seu anexo. Vai para todo o entorno. E me permita dizer, para o cartão postal da cidade, se me perguntarem um dia qual é
a identidade visual da cidade. Vou dizer, é o banhado. Porque realmente É o banhado. é preciosíssimo, né? Isso, é um Priscila, bacana. patrimônio. Nós estamos contentes, né, com essa notícia que você está nos dando e temos convicção de que em tudo que você coloca as mãos, não tenha dúvida que o resultado é o melhor possível. Não, é um trabalho coletivo, a equipe, o Alcemir, você, o Alcemir à frente, é um trabalho e reivindicação de toda a população do movimento cultural. Bacana. Bom, você citou também aí na sua fala, e fez uma referência muito breve, com relação ao complexo formado pela antiga tecelagem Paraíba e a fazenda Santana, né, do Rio Abaixo. Santana do Rio Abaixo, exato. Bom, parte do complexo ele é composto pelo Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade Roberto Burle Marx, que também é uma referência, né? Do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista artístico, do ponto de vista ambiental. E nós tivemos uma notícia recente de que esse complexo está sendo doado. O complexo, né, porque o Parque da Cidade já é do município, mas o complexo da antiga tecelagem Paraíba está sendo doado para o poder público municipal. Essa é uma boa notícia? Essa é uma excelente notícia, né? Porque após o município, em 1995, 1995 começaram as negociações, 96, ter adquirido o Parque da Cidade, né, um espaço belíssimo para a população, com o esforço da nossa ex-prefeita Ângela Guadagnin. Foi um marco. Uma conquista, né, do governo da Ângela Guadagnin. Foi um marco importantíssimo para a cidade, porque preserva um patrimônio não só do município, mas é um patrimônio nacional e reconhecido pela sua arquitetura e seu jardim internacionalmente. O complexo da fábrica veio para o Estado. E em 95, ainda 96, a Fundação Cultural foi o primeiro órgão a ocupar. Primeiro com o ateliê, e no final de 95, o ateliê de artes plásticas, que durante alguns anos foi muito ativo na cidade, formou muitos artistas, por lá muita ebulição da área de artes visuais na cidade. Depois foi a sede e assim permanecemos até hoje. Esse ano, desde começou a gestão, nós tivemos alguns problemas em relação a galpões que estão abandonados, né? O Compac foi extremamente ativo, o seu representante levou as reivindicações do Compac para a Casa Civil do Estado, para o Ministério Público. Enfim, isso se tornou uma ação judicial em função de 2 galpões que ruíram, Galpão 8 e Galpão 9, cuja sentença saiu agora no começo de março, em primeira instância, dizendo que o responsável pela manutenção dos galpões é o governo do Estado de São Paulo. Mesmo porque pertence ao governo do Estado de São Paulo. Todo o complexo agora, da fábrica... se tomou a decisão de fazer a doação para o município. É isso. Né? Todo o complexo da fábrica pertence ao governo do Estado em trocas de dívidas que a fábrica, esse complexo, tinha com o governo do Estado. O fisco estadual, né? Exatamente. Então, após isso, nós tomamos conhecimento da sentença no dia 15 de março, 10 dias depois, veio a notificação para a Fundação Cultural que nós deveríamos deixar o espaço, que esse espaço ia ser vendido pela Secretaria da Fazenda, pelo governo do Estado, e posteriormente os vários órgãos, tanto do governo do Estado como a Prefeitura, foram notificados dessa venda. Houve uma grande mobilização social e da comunidade, isso da comunidade cultural, de parceiros,
de que esse patrimônio da cidade é um patrimônio preservado, a lei de preservação municipal, ela tem reconhecimento nacional e que não poderia ser vendido assim, dessa forma, a cidade perder esse patrimônio. Então, numa negociação entre o nosso prefeito, Carlinhos Almeida, e o governador Geraldo Alckmin, ficou decidido, né? Eles chegaram a um acordo de que o Complexo Fabril vai ser, por decreto, cedido para a Fundação e posterior para a Fundação, não, para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e posteriormente feito a doação de todo o complexo definitiva para a Prefeitura. Isso foi de grande alegria, foi um momento muito emocionante, estávamos todos reunidos no galpão da Fundação Cultural na Tecelagem Paraíba, extremamente preocupados, né, com essa perda significativa, quando veio esse ganho que acho que foi mais um ganho do movimento cultural, dos movimentos sociais em torno da preservação do seu bem. Bacana, Priscila. Bom, a cidade reconhece que aquilo realmente é um bem muito precioso. Eu acho que a gente pode implementar lá diversas ações, diversos programas e recuperar aquilo tudo e dar uma destinação muito positiva, muito importante para a cidade. O complexo da Tecelagem Paraíba, a gente pode verificá-lo e estudá-lo de 3 pontos de vista diferentes. O primeiro ponto a observar é a sua importância histórica, né, Priscila? Porque ali foi uma das primeiras indústrias a se instalar em São José dos Campos. A Tecelagem Paraíba, ela alcançou, né, nesses mais de 80 anos de existência, uma empresa até de prestígio internacional e teve uma influência muito grande na vida social, na vida econômica, né, e na vida cultural do nosso município. Na verdade, na década de 20, ela iniciou realmente o processo industrial na cidade, né? Nós tínhamos a cidade enquanto referência para os cuidar, né, tratamento para tuberculose. Exatamente. Com vários sanatórios. O Vicentino Aranha hoje também um bem preservado. Era praticamente uma cidade sanatorial. Era uma cidade sanatorial. Era uma cidade onde as pessoas passavam com um lenço de trem, que era o trem que existia na época, com medo do contágio. Esse período sanatorial também, mas esse não é espaço para falar isso, mas só ir passando, ele também trouxe condições de estrutura, de saneamento básico, né? Então, ao mesmo tempo que era um espaço de tratamento, um espaço de perdas, outros ganhos, foi um espaço muito rico e que refletiu no planejamento da cidade. E com esse planejamento, com o pensar a cidade, veio também o projeto de industrialização. A Tecelagem Paraíba foi a primeira indústria propriamente dita que veio. A estação, o trilho de trem veio, que passava no centro da cidade, onde hoje é a caixa d'água, após um acidente. Mudou o seu trajeto. A estação central era primeiramente no centro da cidade. No centro, onde a caixa d'água, o tênis clube, naquela região, né, era a referência. Aí o seu trajeto foi mudado, foi inaugurado e passou a contornar o banhado. A indústria foi instalada lá. A estação férrea ajudou muito o escoamento de produção, né? E aí veio uma mudança de cultura, né? Porque nós tínhamos do tratamento, tínhamos aqueles que viviam
da agricultura, da produção de leite, das pequenas propriedades, e de repente você tem uma indústria com planejamento, com projeto de distribuição de mercadoria, com um processo industrial gerando emprego e trazendo pessoas para trabalharem, especialistas, e dando emprego para também aqueles que estavam aqui. Bom, Priscila, e o segundo ponto em relação ao complexo da tecelagem está relacionado à importância ambiental, né? São raras as cidades brasileiras que dispõem de uma área livre, de uma área arborizada, né, com tantas árvores, muito próxima do centro urbano, ou seja, um extraordinário parque urbano. Essa questão ambiental também tem um reflexo grande. Você citou no início da nossa conversa que essa questão do patrimônio também envolve questões ambientais, a arborização do município. Exatamente. Ali nós temos árvores preservadas? Nós temos, não só temos árvores preservadas, como toda a área, uma extensa área, foi preservada, e a manutenção, todo esse complexo de arbóreo, ele é acompanhado de perto pelo CONPAC. Quer dizer, cada árvore que existe lá é um bem preservado desse nosso complexo, e cada árvore que é retirada, ou porque está doente, ou porque ela foi danificada por um acidente, um raio ou uma chuva muito forte que abalou sua estrutura, ela tem que ser notificada, porque o complexo não é preservado só a sua arquitetura, toda a área de entorno, todo o seu paisagismo foi preservado no nosso município, e agora caminha para ser tombado pelo IPHAN, toda a área. Bacana. Priscila, bom, e por fim, né, com relação ao complexo da tecelagem, nós não podemos esquecer da importância do conjunto de obras arquitetônicas existentes ali, né? Tanto os edifícios da antiga fábrica da tecelagem, né, que reproduzem aqueles padrões clássicos, né, das fábricas né, do início do século XVIII, do século XIX, com alvenaria aparente, mas nós temos também, dentro do complexo, no Parque da Cidade, uma referência da arquitetura moderna, que é a residência Olivo Gomes, né? Arquitetura de Rino Leve e paisagismo de Burle Marx. Referência internacional, inclusive. Exato. A família, a proprietária, né, na pessoa do Olivo Gomes, eles tinham um cuidado, um olhar muito além, né, além só da produção têxtil na época. Eles trouxeram artistas, eles trouxeram arquitetos, eles trouxeram paisagistas para edificar todo aquele complexo. Então, a residência Olivo Gomes, ela é preservada pelo município, ela é tombada pelo CONDEFAC, que é o órgão estadual, está em processo no IPHAN. Existem publicações, estudos em universidades nacionais e universidades internacionais. Ela é uma referência, assim como os painéis do Burle Marx. Aliás, e o seu jardim. Painéis, né? Maravilhosos. Passam agora por um restauro, uma manutenção. A residência toda? A residência toda, e na sequência o paisagismo do Burle Marx. Essa manutenção está sendo conduzida pelos técnicos da AFAC. Isso, é uma organização da sociedade civil que fez um convênio com a prefeitura,
O arquiteto responsável, Fábio Almeida, tem acompanhado. Nós, através do Compac, acompanhamos passo a passo. Está sendo feito com um cuidado enorme e com um projeto também inusitado, que é um projeto de escola restauro, né, que junto com o Senai vem sendo desenvolvido aqui no Parque Vicentino Aranha. Eles também estão restaurando alguns galpões do Vicentino Aranha e estão restaurando a Casa Olivo Gomes, que é um ganho para a cidade também, a formação de mão de obra, de especialistas, para todos os restauros que nós temos. Deve terminar essa obra agora, no meio do ano, e vai ser um presente para a cidade. Mais um presente para a cidade. Mais um presente para a cidade. Priscila Vidal, e qual vai ser a destinação? Vai ser aberto para visitação pública? Como é que vai ser esse direito de fruição da população com relação à residência Olivo Gomes? Então, o desejo de todos nós é que toda a população possa usufruir dentro dos limites, né, que a casa pode absorver. Ela é um patrimônio, ela é quase um cristal, né, que tem que ser respeitado. Já existe um grupo trabalhando e pensando na destinação. Bacana. Porque se nós queremos preservar esse bem para as próximas gerações, né, quando se pensa nessa história, nós temos que pensar também que essa história é para as próximas gerações, então o uso tem que ser muito, muito cuidadoso. Que todos se apropriem do parque, mas com respeito e com garantias. Mesmo porque quando ela foi construída e quando ela foi pensada, era uma residência, né? Isso, era para uma família. Exatamente. Era para poucos, algumas Esse cuidado é preciso observar mesmo. Exato. A mesma coisa o jardim, né? O jardim belíssimo, o paisagismo dele. Eu já presenciei, Priscila, muitos arquitetos, urbanistas, turistas também, né? Da Alemanha, da Itália, da Áustria, da Dinamarca, da França, e que ficam fascinados, né, com aquele conjunto arquitetônico, com aquela obra, né? Sim, nós recebemos muitos pedidos de informação sobre as plantas, o histórico, para estudos, para teses de doutorado, teses de mestrado, para visitas. Há alguns anos, quando foi feita a primeira proposta de restauro da Casa Olivo Gomes, foi feita também a proposta de utilização. Então, o que passou pelo COMPAC, o Conselho de Patrimônio Histórico e Arquitetônico, foi a utilização da casa enquanto referência da arquitetura moderna de São José dos Campos, a qual nós temos além da casa do Rino Lever, nós temos no CTA, né, os prédios do ITA, que foram idealizados, eles estão em processo de tombamento pelo IFAM, estão em estudos, mas nós temos ali a Biblioteca do ITA, o Elefante Branco, todos projetados antes da própria construção de Brasília, por Oscar Niemeyer, que enviou arquiteto para estar acompanhando toda a construção do CTA, que também são projetos premiados internacionalmente. Depois disso, com a vinda de alguns arquitetos que seguiam essa escola, quer por Oscar Niemeyer, quer pelo Rino Lever, aqui em São José dos Campos, nós temos várias edificações da arquitetura modernista muito importantes para a história nacional na cidade. Então, a ideia é que a Casa Olivo Gomes seja uma referência, né, para discussões, para maquetes, para
seminários, enfim, da arquitetura moderna. Mas esse grupo está estudando e aberto a outras ideias, enfim, tem que discutir com a sociedade civil, com as várias secretarias, e, após isso, o Conselho de Patrimônio Histórico irá apreciar. Mas, assim, em julho, na Universidade da Cidade, nós vamos ter uma arquitetura moderna, um ícone, que é a Casa Olívio Gomes, restaurada, e vamos ter o Cine Benedito Alves, da São José, da década de 50, da construção da Via Dutra, da vinda do Ita, dos primeiros filmes, de peças também restauradas e entregues para a cidade. Legal. Priscila, bom, eu já previa isso, né? A gente está começando a encaminhar para o final da entrevista e tem muita coisa rica para a gente falar, tem muita coisa para a gente aprender com a sua experiência, mas a gente não vai conseguir fazer essa abordagem em todos os assuntos. Mas uma coisa que é importante destacar é que o prefeito da nossa cidade, o Carlinhos Almeida, o Alcemir Palma, que é o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e você também, né, como diretora de Patrimônio Cultural, tem demonstrado uma preocupação com relação a esses marcos do nosso patrimônio e tem adotado ações, programas, medidas efetivas, na recuperação desses marcos e na preservação. Dentre essas ações e esses projetos, a gente pode falar também das estações ferroviárias, né? Você citou aí da antiga Estação Central de São José dos Campos, mas nós temos a estação de Eugênio de Melo, nós temos a estação Martins Guimarães e a estação do Limoeiro, né? Porque marca também um período muito importante da história do nosso município, quando nós tínhamos como modal de transporte, né, a questão do transporte ferroviário. E que também, evidentemente, influenciaram muito no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Mas eu queria que você falasse sobre essa estação central, sobretudo da estação Eugênio de Melo, porque parece-nos que está quase concluindo também uma reforma lá, né? Sim, sim. Então, como você colocou, foi uma determinação dessa gestão do nosso prefeito Carlinhos Almeida, do presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma, um compromisso de alguns projetos que estavam em andamento, de nós conseguirmos o restauro, a manutenção. Alguns bens em risco, né, como as estações ferroviárias. As estações ferroviárias, elas contam os vários pedaços da história de São José. A estação Eugênio de Melo, no século XIX, início do século XX, ela foi extremamente ativa no escoar a produção que nós tínhamos, a produção de agricultura que nós tínhamos aqui no município. Eugênio de Melo... Essa estação ela foi inaugurada em 1898. 1898. Século XIX. Isso. E hoje... uma área doada pela família Molina. Exatamente. Exatamente. Aí, Maurício, ela foi doada, ela foi muito importante para escoar a produção agrícola de Eugênio de Melo, que era a distância de Eugênio de Melo para o centro de São José, então, né, aquele embrião. A Eugênio de Melo era extremamente ativo economicamente. Bom, e todo o bairro, o distrito que é hoje, né, ele se formou à volta da estação. E à volta da estação. Lá nós tivemos a primeira estação de energia, né, hoje também preservada, onde funciona a biblioteca Helena Molina. Temos a estação Eugênio de Melo. E a estação Eugênio de Melo também, ela, assim como a estação Limoeiro e a estação Martins Guimarães, em 2013
veio da União para a administração do município e, na sequência, para a administração direta da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, a partir daquele momento, foi intenso o esforço para recuperarmos essas estações que estavam em condições extremamente precárias. A estação Eugênio de Melo foi quase no mesmo período da inauguração, né? Foi em 1894. 1894, exatamente. E a estação Eugênio de Melo, a estação Martins Guimarães, ela teve duas sedes. Não, a sede que nós temos agora, a estação, foi a primeira. Eu não tenho aqui a data, mas foram contemporâneas. E ela foi inaugurada em 1921. 4 anos depois que ela foi reconstruída, né, em alvenaria, 2,5 km, um pouquinho adiante. Né, essa já não existe mais. A que nós temos é a estação original. Ah, que bacana. A estação posteriormente construída em substituição, ela não existe mais. O que nós temos é a estação original, que fica atrás da GM. Isso, um lugar inusitado. A estação Eugênio de Melo, ela está em processo de restauro. Ela deve também vai ser entregue ao município esse ano. Vai ser entregue ao município esse ano, com já uma recuperação do entorno também. Atrás, a estação... Porque ela está localizada numa determinada região em que o entorno também precisa ser recuperado, né? Sim. Aliás, como quase todas as estações, né? Todo bem preservado, se não é dado uma destinação para ele, infelizmente o que ocorreu com as estações nessas muitas décadas, foi até saques, até de alvenaria, triste, né? Mas acho que com programas de educação patrimonial, com programas de educação, isso um dia não vai ocorrer, né? E a estação Eugênio de Melo, onde atrás dela, em direção ao banhado, ainda existe uma linha pertencente à MRS que está em operação, mas a estação não está mais em operação. Ela sofreu vários saques. Então a ideia é não só fazer o restauro, que já está em andamento, como entregar com o entorno recuperado para que a população possa usufruir com as suas festas religiosas, com as suas festas tradicionais, quem sabe feiras de artesanato, e lá vai ser o centro de memória do programa Memórias do Bairro, que funciona em algumas casas de cultura, recuperando a história de cada território da nossa cidade, também está ligado à Diretoria de Patrimônio Histórico, e deve ser entregue até julho desse ano, mais um presente. Na sequência, nós já estamos encaminhando o edital de licitação da recuperação da estação Martins Guimarães. E a nossa ideia na recuperação, que fica entre um parque industrial do porte da GM e uma zona rural logo atrás, com várias famílias, ainda é uma fazenda, é que esse espaço seja apropriado por alguns grupos de cultura popular e manifestações de Congada, Moçambique, que são fortes naquela região. E nós temos também o projeto para a Estação Limoeiro, que estamos buscando meios de viabilizar esse restauro. Um outro ganho muito grande para a cidade, que foi uma intensa negociação, também muita articulação de todo o movimento cultural e das comunidades do entorno, foi a recuperação da Estação Central e também do seu paisagismo. A Estação Central hoje é uma concessão da MRS, que é a concessionária que é responsável por todo o transporte de carga e pelas linhas férreas da região sudeste.
Nós tivemos um evento onde o nosso prefeito, Carlinhos Almeida, e vários vereadores presentes e a diretoria da MRS apresentaram ao bairro, à comunidade da Vila Maria, o projeto que inicia agora nesse mês de abril de restauro, e houve um comprometimento da MRS de, a partir de agora, negociarmos para aquela estação. Essa estação é uma estação estratégica para a MRS, ela vai estar aberto o salão para visitação, mas que no futuro ela seja doada para o município para termos ali uma referência cultural, uma casa de cultura, ou uma memória de todo da ferrovia nos vários momentos históricos da cidade. Bacana, Priscila. Bom, definitivamente 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre essa riqueza patrimonial do município. Agora eu poderia só mencionar mais um projeto dessa gestão? Sobre qual que você quer falar? Eu gostaria de falar que um outro ganho para nós aqui, joseenses, eu sou joseense, viu, Maurício? Da minha idade. Nasci em São José dos Campos, lá no Hospital Pio XII. Eu já fui na Santa Casa. Eu sou joseense de uma geração onde as pessoas ainda estavam chegando na cidade, né? E eu sou uma joseense um pouco do período sanatorial e um pouco do tecnológico. E estou aqui na cultura. Mas que foi a reativação do Museu Municipal. Sem dúvida. Eu ia fazer menção a isso, porque realmente é importante. É um marco significativo, né? Essa foi um projeto que toda a equipe, e com apoio e determinação da direção da Fundação Cultural, do Alcemir Palma, com a colaboração das secretarias que antes ocupavam o até então espaço Mário Covas, dia 23 de setembro, né, foi reaberto o acervo do Museu Municipal na cidade, que esteve fechado só para consulta. Ele era aberto desde 1998 lá no Parque da Cidade. É um acervo belíssimo de artes visuais que abrange desde obras da década de 60 até a década passada. Nós temos o acervo do período industrial, da cerâmica Vaz, da tecelagem Paraíba. Nós temos do Observatório Raymond Cesaroni, que tem muito trabalho para fazer. O acervo é muito rico, né? Isso. Priscila, desde já eu quero assumir um compromisso aqui com você, que você retorne, né, para falar um pouco mais dessa nossa riqueza patrimonial de São José dos Campos. A gente vai falar, não é, numa outra oportunidade, sobre outros bens preservados, né? A Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, né, de 1959. Vamos falar da antiga cadeia de Santana, né, que foi construída na segunda década do século XX, exatamente. Vamos falar sobre o Museu de Arte Sacra, falar sobre a Capela Santa Cruz, o Cine Santana, o Sanatório Vila Samaritana. As estações você já fez uma abordagem, mas a gente gostaria de aprofundar com relação ao desenvolvimento da cidade, com relação a essa questão do modal de transporte. Vamos falar do Sanatório Vicentina Aranha. Você citou aí do Museu Municipal, que está que foi o antigo Paço Municipal, né? A antiga Câmara Municipal, que é de 1926. Exato. Vamos falar da Capela de São Miguel, a Concha do Banhado, que você fez uma referência, o Cine para Todos, Capela Nossa Senhora Aparecida, a Igreja de São Benedito, a Biblioteca Cassiano Ricardo. Ou seja, nós temos muitos bens preservados e com ações assim efetivas por parte da gestão que você também representa, né? Você como diretora de Patrimônio Cultural, o atual presidente Alcemir Palma, que é o diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e, sobretudo, o prefeito Carlinhos Almeida. Mas, Priscila Vidal, você que está aí imersa nesse passado, você acredita que o futuro é bom? Ah, acredito.
Eu acredito que esse caminho, né, e convido a todos que estão nos ouvindo a entrar no site da Fundação Cultural. Nós temos lá o link Compac, onde vocês vão poder ter acesso à informação de todos esses bens preservados do município, conhecer um pouco da história. Eu acredito que exatamente esse passado nos impulsiona para um futuro cada vez melhor. Eu acredito que o nosso município vai oferecer condições para que cada vez mais cada um tenha acesso à sua história, à educação, ao lazer, ao meio ambiente, que é uma preocupação nossa, né, de construirmos condições para os nossos descendentes, para que eles tenham uma vida plena. Eu acredito que as desigualdades diminuirão e todos terão o direito de exercer a sua cidadania, os seus direitos, e que é um espaço, a cidade, né, esse imenso território que habitamos, ele é um espaço para diversidade, para vencer os desafios. Priscila Vidal, essas suas palavras aí nos reconforta. Priscila, você poderia indicar um livro pra gente? O que você tá lendo? Um livro que eu estou lendo agora? Olha, na verdade, agora eu estou lendo mais de um livro. Olha só, que eu resolvi fazer pelas nossas escritoras brasileiras, né? Então eu estou lendo Clarice Lispector, né? Eu indicaria. Terminei um ciclo de Cecília Meirelles, agora estou com Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Então, as mulheres, a sua diversidade, a sua poesia e o seu universo, né? Fugir um pouco da história, mas para aqueles interessados hoje na história de São José, nós temos na Biblioteca Pública de São José, nós temos no Arquivo Municipal um acervo muito rico, né? E muito importante, e um espaço de consulta para todos aqueles interessados em se aprofundar um pouco mais. Legal. Bom, e para encerrar, então, duas perguntas. Priscila Vidal, o que é arte? Olha, esse é um tema que daria mais uma hora, né, Maurício? Me debrucei tanto sobre isso. Mas o que é arte? Arte é a expressão. Arte é a expressão que transcende o tempo. Pode ser o tempo daquele momento, como algumas instalações. Pode ser, eu acredito numa arte, não da arte só dos grandes templos, os municipais, os grandes galerias, as grandes museus. Eu acredito na arte da criação de cada um. E com ferramentas hoje cada vez mais inusitadas, né? É a arte que a criança faz com seu lápis de cor, de giz, ou no concurso de desenhos de patrimônio, é a arte através da tecnologia, hoje, é a arte daquele olhar do momento decisivo, né, da fotografia. Então eu acho que a arte pode ser exercida por todos, é expressão, o que é muito controverso. Muitos que estão me ouvindo agora vão dizer, não, isso não é arte. E daria, assim, teses sobre o que é arte e o que não é arte. Então, é bem polêmico. Mas eu acho que a arte é para todos.
Eu tenho um grande professor que eu admiro muito, o Teixeira Coelho, que numa aula ele me disse, não, Priscila, a arte não é para todos, a arte era para poucos. Não, décadas depois eu continuo acreditando e acredito nos programas, nas casas de cultura, nas iniciativas comunitárias, que sim, a arte e a cultura andam juntos e são para todos. Bom, Priscila Vidal, o que é a vida? Nossa, Maurício, eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada para isso. Você me disse que nós conversaríamos um pouco sobre a Fundação Cultural, os programas da Fundação Cultural. E você me fala do que é a vida. Eu vou dizer que é para ser vivida e vivida com todos os seus desafios. E eu não consigo deixar de ver a vida sem pensar no coletivo, sem pensar... E esse coletivo mais abrangente, esse coletivo também é o cuidado com o meio ambiente, é o cuidado com o outro, é o direito e o respeito, e eu acredito na vida como uma construção coletiva. Priscila Vidal, o que é a vida? O que é a vida? Eu não respondi o que é a vida. A vida é passagem. Gesamtkunstwerk. Obrigado, Priscila. Obrigada, Maurício. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas para conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Ah, então a vinheta é meio sem só assim nome.